E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui hoje para ministrar uma aula acerca da temática iter criminis. O iter criminis, o que significa essa palavra iter criminis? É chamado caminho do crime. O caminho do crime, a gente fala o quê? É aquele caminho onde, desde o início, né, da prática do crime até a sua consumação, certo? E esse iter criminis, ele se compõe de duas fases, a fase interna e a fase externa. A fase interna, ela é composta pela cogitação, e a fase externa temos a preparação, a execução e a consumação do crime. Então vamos adentrar primeiro, né, a fase de cogitação. A fase de cogitação é aquela que se desenvolve na mente do agente, né? É o seu ideário, ou seja, a sua ideia de praticar aquele crime, né? Ele está ali psiquicamente pensando, planejando como ele vai fazer aquilo, certo? Então é essa fase de cogitação. Lembremos aqui então que temos que estar atento que na fase de cogitação não há punição do agente, certo, senhores? Temos que estar ligados nisso. Temos até um adágio latino, né, muito direcionado a isso, que fala que ninguém será punido por pensamentos, certo? Então o cara pode pensar o que quiser, dentro da mente dele, pode cometer o crime que ele quiser, certo? Desde que esteja dentro de sua fase de cogitação, não se pune pensamento. O nosso Código Penal adota isso claramente, tá certo? Agora a próxima fase, temos aí dentro da fase externa, nós temos a preparação. O que vem ser então a preparação? A preparação é aquela fase onde o agente ele produz atos indispensáveis para o cometimento do crime, certo? Então é aquela fase onde ele compra uma arma, onde ele arruma uma moto, um carro para ir lá fazer o serviço, né? Praticar esse crime e fugir, tá certo? Então são todos os atos indispensáveis ali para que aquele crime aconteça, tá? Agora, temos também aqui que nos ater que, em regra, os atos preparatórios, eles não são puníveis. Beleza? Em regra, os atos preparatórios não são puníveis, tá? Agora, por quê? Porque esse ato preparatório, ele ainda não iniciou, tá? Ele não iniciou a agressão ao bem jurídico. Com atos preparatórios, em regra, ele não iniciou ainda ali a agressão ao bem jurídico, certo? Porém, temos que nos ater que, como questão de excepcionalidade, a nossa lei, ela pune atos preparatórios por questões excepcionais. Ou seja, quando acontece isso? Quando o legislador, ele criminaliza isso, tá? Ele criminaliza os atos preparatórios como crime autônomo, certo? Então, toda vez que o legislador, né, ele criminalizar aquilo de forma autônoma, ele está punindo então aqueles atos preparatórios, certo? Então lembre-se, regra, atos preparatórios não são puníveis. Exceção quando o legislador ele descreve aquele ato preparatório como crime autônomo, aí sim será punível esse ato preparatório. Como exemplo disso, nós temos o artigo 288, associação criminosa, né? Basta os agentes associarem-se com a ideia de cometer crimes, certo? E ali, então, será punido, né, de forma autônoma esses atos preparatórios. Note-se que nessa associação ninguém cometeu crime nenhum ainda, né? São meramente atos preparatórios. Porém, o Código Penal já pune esse ato preparatório como crime autônomo. E outros crimes mais que nós temos ali dentro, né, do nosso Código Penal, punindo atos preparatórios, certo? Agora vamos à fase de execução. O que seria a fase de execução? Essa execução são os atos almejados pelo agente do crime, iniciam-se, certo?
agredindo o bem jurídico, certo? Então a fase de execução, o bem jurídico ele começa a ser agredido, certo? Então quando o bem jurídico começa a ser agredido, nós vemos então a diferença aqui de que da saída da preparação para a fase de execução. Tá certo, senhores? Temos que ficar muito antenados com isso, dessa saída da preparação para a execução, que essa saída é muito relevante na análise do direito penal e do crime, né, cometido. E nessa fase de após a execução, temos a fase de consumação. A consumação é aquela fase onde o agente praticou todos os elementos que compõem a definição do crime, certo? Então ele praticou todos os elementos ali que compõem aquele tipo penal descrito ali em lei, certo? Um exemplo da consumação seria o que então, senhores? Ora, o exemplo da consumação no crime de homicídio seria quando o agente efetivamente mata a vítima. No crime de furto, quando há efetivamente a subtração da coisa, certo? Na lesão corporal, nós temos também quando ocorre a efetiva lesão à integridade física ou à saúde de outrem, estará consumado ali o crime de lesão corporal, certo? Estará consumado. Agora, lembremos que no Código Penal e na doutrina também ela traz uma série de crimes que o seu resultado, né, ele acontece em momentos diferentes, certo? Então a consumação também ocorrendo ali em momentos diferentes, tá certo? Assim, nos crimes materiais, a consumação só se dará com o resultado naturalístico. Como exemplo disso, no crime de homicídio, só haverá consumação do homicídio com a efetiva morte do agente. Nos crimes formais, é aquele crime que até pode ter o resultado, porém o seu resultado não é obrigatório para a consumação deste crime. Nos crimes de mera conduta, são aqueles crimes que não admitem resultado naturalístico. Assim, basta a ação ou omissão do agente e o crime restará configurado. E nos crimes permanentes? Nos crimes permanentes sabemos que são aqueles que o seu resultado ele se protrai no tempo, ele se estende no tempo. Então, a todo momento que aquele crime estiver sendo perpetrado, a sua consumação também todo dia estará sendo, né, perpetrada. Ou seja, um exemplo disso é o crime de extorsão mediante sequestro. Se o sequestro durar 30 dias, cada dia daqueles 30 dias ali, o crime estará sendo consumado. Por quê? Porque ele se estende no tempo, ele se protrai no tempo. Nos crimes habituais, são aqueles crimes que necessitam de reinteração para a sua consumação. Então, tem que haver a reinteração para que haja a consumação desses crimes habituais. Os crimes qualificados pelo resultado, ora, só ocorrerá a consumação de um crime dessa espécie aqui quando o resultado agravador estiver ali efetivamente perpetrado pelo agente, certo? O crime omissivo próprio, né? Basta a omissão do agente e o crime estará consumado. E os crimes omissivos impróprios, que são aqueles onde o agente tem o dever legal de agir, ele devia e podia agir e não o fez, esses crimes só será a sua consumação perpetrada com a efetiva, né, o efetivo resultado naturalístico, certo? Ele exige esse resultado naturalístico. Quanto ao exaurimento do crime, temos que nos ater ao ponto que o exaurimento do crime ele não faz parte do iter criminis, certo, gente? Exaurimento, né, nós sabemos que é o quê? Quando o agente ele consuma o crime e continua a agredir o bem jurídico. Então lembremos que o iter criminis é composto da fase interna, que é a cogitação, e da fase externa, que é a preparação, a execução e a consumação. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!